Olá, bom dia. Então hoje vamos lá com a nossa quinta raiz de rejeição, né? O quinto padrão. Hoje nós vamos falar sobre comprando proteção. E esse, né, é o nosso penúltimo vídeo. Depois nós vamos ter o último vídeo, que é sobre o perfeccionismo. Mas hoje essa raiz é algo assim que eu creio que é tão forte, porque ela gerou muitos problemas no meu corpo físico por causa dessa raiz. E aqui no livro, a Joyce Meyer fala assim, ó, isso é muito importante para você compreender sobre esse padrão, que diz assim: você abençoa outras pessoas porque as ama ou para fazer com que elas o amem? Isso é muito forte, então eu faço essa pergunta para você. Porque muitas vezes nós fazemos coisas para as pessoas para agradá-las, para que você seja aceita de alguma forma. E não porque verdadeiramente, não porque você não a ama, mas a motivação de você estar fazendo aquilo não é por amor, mas sim por causa que você precisa ser aceita de alguma forma. Porque você ama a pessoa e não quer que ela afaste, né, você dela. Então isso é muito forte, porque isso faz com que nós começamos a compreender se nós temos realmente essa raiz de rejeição. Aqui tem algo que a Joyce Meyer falou, que eu achei muito interessante, é que diz assim, ó, se você perguntasse a essa mulher, ela diria que estava sendo dirigida pelo Espírito? Né? Essa mulher que acaba fazendo esses mecanismos de estar agradando as pessoas, de estar fazendo algo para as pessoas para que ela possa ser aceita. E ela diria, bem, apenas tento ser agradável com as pessoas. Mas ela não está enfrentando a realidade de que tenta comprar relacionamentos. Ela tenta comprar proteção contra a rejeição. Então isso é muito forte porque às vezes uma pessoa quando ela entende que ela tem esse padrão de rejeição dentro dela, ela pensa assim, eu sou falsa, ou eu estou fazendo isso por causa de uma, né, de algo em troca. Na verdade não, porque ela está se protegendo. Às vezes ela ama tanto aquela pessoa, ama tanto aquilo, e ela acaba fazendo coisas que ela não precisava fazer, mas simplesmente para provar para outra pessoa, olha, nunca se afasta de mim porque tu viu como eu te amo muito. Então isso é muito forte porque a gente vê isso nos relacionamentos o tempo todo. A gente vê muito isso de casais, que não quer dizer que ele ama o outro, mas ele acaba se anulando para agradar o outro de uma tal forma que faz com que o outro não entenda que ele também está precisando de ajuda, de que ele também pode ser vulnerável, de que ele também é falho. Então, isso é algo para a gente analisar muito profundamente. Eu vejo, por exemplo, um exemplo com a minha própria vida. Ali na raiz da rejeição, quando eu comecei a compreender o meu propósito, e que esse propósito estava voltado para mulheres, de estar com mulheres, de alguma forma, aquilo que eu fui curada de passar por essas mulheres, eu fiquei tão feliz de que Jesus tinha me curado da baixa autoestima, da depressão e de tudo que Jesus trouxe as pessoas ao meu redor para me ajudar nisso, que eu comecei a trazer isso para as mulheres também, trazer esse processo de ajudar elas. Só que eu queria tanto, o verdadeiro fundo de motivação, eu queria tanto que elas fossem curadas, que elas se sentissem amadas, que elas compreendessem que elas podem ser curadas sim, que elas podem ter amor próprio, que elas podem realmente se empoderar na identidade de quem elas são, que elas podem ser singulares, que isso acabou fazendo com que eu fizesse coisas a mais. Por quê? Muitas pessoas que tiveram na minha vida, de que vieram pedir ajuda de alguma forma para mim, que eu ajudei, eu queria tanto que ela fosse ministrada e que ela fosse edificada, que eu acabei extrapolando o meu corpo físico. Eu não sabia dizer não. Eu acabava comprando essa proteção. Como comprando essa proteção? Eu acabei fazendo as coisas a mais, sabe? Eu acabei indo em muitas coisas, fazendo um monte de cursos que eu não precisava fazer, mas tudo porque eu pensava assim, meu Deus, eu preciso, sabe, que ela me ouça, né? Eu preciso que ela receba isso. E o verdadeiro fundo de motivação, na verdade, sabe o que era? Não é porque eu não amava esse ministério, mas é porque eu precisava de alguma forma
de que aquilo me deixava tão feliz que eu não queria que essas pessoas me rejeitassem. Eu queria que elas ouvissem o que eu tenho para falar e que elas fossem curadas. Então, para mim, o fundo de motivação era bom, por mais que estourava o meu corpo. Porque imagina, eu tinha uma agenda que já era super cheia, lotada. E eu acabava sempre dizendo sim para tudo. Não, eu consigo fazer isso. Não, eu consigo ir lá para ti. Não, eu faço isso para ti. Eu me oferecia a fazer coisas que eu não tinha tempo para fazer. Mas eu acabava fazendo. Por quê? Porque eu queria que as mulheres que estivessem ali ao meu redor, elas pudessem sentir que elas são amadas e que vale a pena elas permanecerem nesse processo de cura, ou no curso, ou naquilo que eu estava oferecendo. Então, o que aconteceu? Essa raiz de proteção que eu tinha acabou danificando o meu corpo. Muitas vezes, não só no propósito em Deus com as mulheres igreja, mas olhando no meu trabalho, né, a consultoria, o salão de beleza, quantas vezes eu acabei extrapolando o meu trabalho. Eu trabalhava muito. Quantas vezes eu tirava até domingo para ir trabalhar, porque eu pensava, eu tô ali naquele processo de falar algo que, né, vai edificar a vida dela, ela tá me ouvindo sobre essa palavra que eu criei, que eu identifiquei que ela tem essa rejeição, mas ela vai ser curada. Então, o que eu faço? Não, eu te atendo sim no domingo, eu te atendo sim, eu faço isso para ti sim, né? Eu já cheguei, gente, até tipo assim, eu nem cuidava muitas vezes na época da minha casa direito, eu não tinha tempo, mas eu me oferecia porque eu via essa pessoa às vezes que ela não cuidava da sua casa e o relacionamento dela com o marido não estava muito bem, justamente porque ela não sabia amar o lar dela. E aí eu ia lá para ajudar ela a fazer a faxina na casa dela, e não, mas por quê? Porque eu não queria que ela desistisse do propósito. Eu queria que ela deixasse eu ainda continuar na vida dela, ajudando ela de alguma forma. Isso era um padrão de rejeição. E aí eu acabava cuidando muitas vezes da casa dela e não cuidava da minha casa. Então isso era muito contrariador. E eu acabava ficando cansada, porque daí quando eu pensava assim, eu preciso agora fazer na minha casa, eu estava muito cansada. E isso me gerou muitos problemas físicos. Por causa de não saber dizer não. Por causa de sempre querer agradar para não ser rejeitada. Comprar o tempo da pessoa de alguma forma, né? Agradar ela, mimar ela de alguma forma para que eu fosse aceita, acabou me dando muitos problemas que hoje eu tenho, né? Por causa do excesso de trabalho. Também os problemas na coluna sério, que hoje, né? Infelizmente eu tenho. Hoje eu vejo assim, né? Eu tenho 37 anos, mas como diz o médico, a minha coluna é de 80. Mas eu não creio nisso, porque eu creio que ela vai ser restaurada, porque hoje eu tenho consciência e eu tô tentando voltar atrás para que meu corpo fique saudável. Mas olha quantas coisas que aconteceram nesse percurso. Quantas vezes eu era taxada. Gente, pensa uma palavra que sempre me machucou, e não me machuca mais, mas me machucava, era dizer assim, que atrasilda, não dá para marcar horário contigo, porque tu sempre chega atrasada, tu nunca chega no horário. Isso me machucava, mas sabe por quê? Não era porque eu era preguiçosa que eu chegava atrasada, mas é porque eu não sabia dizer não. E daí antes de eu chegar no meu compromisso, por exemplo, das 8 horas, eu tinha marcado 3 compromissos antes por causa que eu queria agradar as pessoas, que elas não me rejeitassem. E aí eu dizia, sim, eu posso fazer para ti. E aí no caminho eu não ia dar conta. Naturalmente eu não ia dar conta. Mas como essa rejeição era muito forte dentro de mim, a proteção era maior. Então eu precisava agradá-la para que eu fosse aceita. E aí eu chegava sempre atrasada dos meus compromissos. Por quê? Porque no percurso de cada compromisso eu tinha 10 compromissos. Porque justamente eu me oferecia o tempo todo. Então, servir o outro não há problema nenhum. Você servir as pessoas, você amar as pessoas, você cuidar delas. Não, muito pelo contrário. Agora você precisa entender o seu limite. Se você anda passando do seu limite, que nem eu, extrapolei o meu corpo físico, extrapolei a minha mente. Porque por causa disso, de eu acreditar que eu precisava ajudar todas as mulheres que estavam ao meu redor, que eu precisava estar o tempo todo, quando elas falassem eu tinha que estar lá do lado delas, que tipo, se ela precisasse de uma coisa eu levava elas, eu tinha tanto essa crença forte dentro de mim, que eu acabei gerando um estafa tão grande por eu fazer tantas coisas ao mesmo tempo, por eu estar sempre, sabe, servindo, não sabendo dizer não. E saber dizer não não é uma coisa ruim. Você tem o seu limite, sim. Você tem a sua singularidade, sim. E você não precisa agradar para ser bem vista. Você só precisa ser você. Hoje eu compreendo que eu só preciso ser eu. Sabe que no começo,
quando eu me fui curada dessa raiz da rejeição, que Jesus ressignificou as verdades, que eu entendi essa mentira, e eu falei, não, eu não preciso provar nada para ninguém, eu não preciso fazer isso para que a pessoa me ame, sabe? Eu comecei a entender que ela precisa me amar como eu sou. E claro que como eu sou, eu tenho o filtro do amor de Jesus, mas eu estou em constante crescimento, eu sou falha. Então hoje eu aprendi a dizer não. E no começo foi muito difícil, porque as pessoas que eram acostumadas a eu dizer sim para tudo, elas acabaram meio que se revoltando contra mim, ficaram brabas. Mas sabe o que eu entendi? Então não eram minhas verdadeiras amigas, porque a amizade ela estava vinculada a algo que eu podia dar, e não pelo que eu sou. E quem sobrou foram as pessoas que realmente me amam, independente se naquele dia eu não posso ajudá-las, independente se naquele dia eu não posso fazer aquilo que elas precisam, porque hoje eu sei dizer não. E a cura para toda essa raiz foi isso. Hoje eu colho muitas coisas do passado, porque o estafa, ela deu um tchutchu na minha mente, né? E eu acabei muitas vezes tendo perca de memória. E hoje eu ainda, às vezes eu sofro com isso. Mas hoje eu renovei a minha vida, sabe? Eu renovei a minha mente de colocar uma coisa de cada vez. O meu natural, amadas, o meu natural é daquela que faz muita coisa ao mesmo tempo. Eu adoro o desafio. Mas hoje a minha mente, por causa dessa raiz de rejeição, ela não consegue mais ter muitas coisas ao mesmo tempo. E hoje eu agradeço ao Senhor. Eu me perdoei, eu pedi perdão para o meu corpo por eu ter feito isso com Ele, mas hoje eu faço uma coisa de cada vez, sabe? Hoje, por exemplo, eu tenho uma agenda de hoje, e se alguém me peça ajuda, eu sempre penso assim, ó, eu posso ajudar de que forma? Às vezes é uma palavra, às vezes é um abraço, e às vezes não tem como. E o que eu posso fazer é fazer uma oração por você, né? Então, hoje eu compreendo que eu aprendi a dizer não e que eu aprendi que existe um limite dentro de mim. E que essa raiz, ela não me prende mais, porque essa raiz, ela tem me escravizado, tem há muito tempo me escravizado em muitas áreas da minha vida. E hoje ela não me escraviza mais. Eu sei que muitas pessoas que estavam ao meu lado começaram a me julgar. Mas não tem problema, porque eu sei o meu limite. Será que você sabe o seu limite? Tem uma pergunta aqui no final que ela fala assim: quais são os padrões de proteção contra a rejeição em sua vida? Você precisa identificá-los para que Deus possa ministrar-lhes libertação, a libertação da raiz da rejeição. Então, se você fez a sua árvore, escreva ali se você tem essa rejeição. E como foi que ela aconteceu? Em mim foi quando eu entendi o meu propósito com mulheres, que eu amo muito, muito. Eu amo estar com mulheres, de explicar para elas, de aquilo que eu tenho naturalmente. Eu amo, gente, eu amo mesmo. Mas hoje eu entendi que eu tenho um limite. E de que se elas precisam ver quem eu sou de verdade, que eu não preciso camuflar a minha identidade, eu não preciso camuflar quem eu sou, e que eu sou assim mesmo, naturalmente, eu aprendi a dizer não, que eu sou falha, mas que eu sou verdadeira, eu sou sincera nos meus sentimentos. Que você possa ser edificada com esse vídeo e que você possa realmente compreender aquilo que trouxe essa rejeição para você e ressignificá-la, trazer a verdade. Faça essa pergunta: é verdade? Eu preciso realmente fazer tudo isso para ser aceita? E você vai ver que você não precisa. E você vai ver que tem pessoas que só se juntaram perto, na verdade, criaram uma conexão com você por causa de que você dava alguma coisa para elas. Então, se elas se afastarem, não fica triste, porque sempre vai ter as pessoas que te amam, independente da sua forma de agir, independente do seu cargo, do seu ministério, do que for. Você é um ser humano, você é uma mulher única e tem sua identidade própria, suas falhas próprias, seus pontos a melhorar próprios. Você é única, ok? Um grande beijo para você e até o nosso próximo vídeo, que é o nosso último vídeo, que é do perfeccionismo. E lá no final eu tenho algo bem legal para dar para você, tá bom? Um grande beijo.